Olá, seja muito bem-vindo ao programa Entrevista Especial. Eu sou Tabata Pote e te faço companhia a partir de agora. Eu quero te perguntar, quanto tempo você costuma passar ao ar livre? Estudos mostram que a natureza pode ser uma grande aliada na redução de alguns transtornos, como, por exemplo, a depressão. Mas, para a gente entender melhor esse assunto, vamos conversar agora com a psicóloga Paula Ribeiro. Paula, seja muito bem-vinda, é um prazer falar contigo. Muito obrigada, eu que agradeço. Realmente uma oportunidade muito válida a gente poder falar um pouquinho sobre a psicologia e a natureza. Pois é, quando a gente fala, de transtornos, a ansiedade, ela dispara aqui no Brasil, Quando a gente traz o retrato da América Latina, infelizmente o Brasil, ele lidera no número de casos. Fora ainda, número de casos de depressão, outros transtornos mentais também. Então, eu queria que primeiro você trouxesse esse panorama para a gente, Porque realmente os números de casos dessas doenças, elas têm aumentado muito nos últimos anos. Sim, Tabata. Infelizmente, esses dados são realmente evidentes. No nosso país hoje, o índice de ansiedade, depressão, síndrome do pânico, crises de ansiedade é muito comum, tanto que antes, nos hospitais, quando chegava alguém tendo uma crise de ansiedade, muitas vezes as pessoas não sabiam nem muito bem como lidar. Hoje está todo mundo assim muito bem preparado para receber esse tipo de caso, esse tipo de sintomas, Porque realmente é uma realidade. E aí faz com que a gente comece a pensar um pouquinho em como fazer um trabalho de prevenção. Cura, tratamento, mas também de prevenção, Já indo de antemão nessa preocupação desses números que crescem absurdamente de ano a ano, principalmente após a pandemia. Então, é muito comum. Esse aumento no número de casos, Paula, ele está ligado também com essa rotina muito acelerada, o crescente uso de tecnologias, o celular sempre na nossa mão. Tudo isso está ligado com esse aumento de transtornos? 100%, Tabata, porque hoje a gente não desliga. Tá em casa, tá com o celular na mão, o WhatsApp ele veio sim para facilitar muito a comunicação, mas ao mesmo tempo trouxe em contrapartida essa questão realmente da gente ficar 24 horas todos os dias, tá de férias e tá online, tá no horário de descanso e segue online. Então isso acaba prejudicando bastante. E assim, a geração que está chegando agora já está se deparando com essa realidade no cotidiano. A rotina está muito absurdamente acelerada, E aí reflete inevitavelmente nos quadros. Então, hoje a gente tem aí a pessoa que tem uma dificuldade imensa de assistir um filme, uma série. Por quê? Está habituada com as informações vindo numa velocidade muito curta. Então, são segundos. Aí ela não consegue se concentrar em nada que exija um pouquinho mais de atenção. E isso também é uma consequência dessa enxurrada de informações. Outra coisa que também é lamentável, Tabata, o quão cedo tem apresentado os sintomas. Eu sou especialista em desenvolvimento infantil e adolescente e eu nunca imaginei ver um quadro como se apresenta hoje, de crianças com estafa, crianças com crise de ansiedade, e isso está cada vez mais comum. E aí entra em contrapartida, vamos procurar meios de conseguir trabalhar no preventivo e na cura. E Paula, diante então de tudo isso, que você trouxe aqui, essas informações, esses alertas, Porque como a gente tem visto, como você bem trouxe, esses transtornos, eles têm afetado, têm atingido diferentes idades, Principalmente as crianças que têm feito uso de tecnologia, de celulares, de televisão, sem um controle dos pais e responsáveis. E aí tem uma forma de prevenir ou de diminuir esses sintomas que a natureza explica para a gente. Na verdade, a preocupação de perceber que as crianças estão sem o controle, adultos também, tá? Eu tenho um teste que eu aplico no consultório para os meus pacientes e muitas vezes eu aplico para adulto também, para ver o nível de dependência na tecnologia, no celular que a pessoa apresenta.
E aí a gente vem em contrapartida pensando em soluções, pensando em meios da gente conseguir trazer um contraponto tecnológico, devido a essa preocupação realmente dos pais hoje, em relação à quantidade de tempo que os filhos estão e vendo, sentindo realmente o que isso está trazendo de consequência, né? Existe a preocupação e a busca em crianças, em adolescentes e adultos também, né? E hoje a gente tem também uma margem significativa da melhor idade que aprendeu a mexer no celular e está ali jogando e criando uma dependência também. Então, como, né, eu costumo brincar, antigamente a gente tinha o hábito de assistir uma televisão, de ficar num computador para distrair nas nossas horas de lazer. E agora a gente está fazendo o caminho inverso, né? Buscar a natureza, buscar momentos de desconectar da tecnologia e nos conectar conosco, com a natureza, está sendo algo que está sendo visto assim de uma forma muito mais preocupante e colocando na rotina realmente. Final de semana, vamos fazer alguma coisa com as crianças que tenha contato com a natureza, vamos fazer uma trilha, vamos fazer buscar uma cachoeira, uma praia. Então, esse hábito ele começou a ser instaurado realmente durante a pandemia, quando a gente estava limitado de fazer aglomeração, convívio, né? E aí, então, se descobriu que dentro da natureza a gente consegue atingir, assim, não só tratamento, mas cura de sintomas psicopatológicos, depressão, ansiedade, né? Entre outras, estresse, fadiga, entre outras patologias que estão aí no nosso dia a dia, no nosso cotidiano hoje. Ou seja, a natureza é um ótimo remédio, né? E barato, né? Aliás, gratuita, porque não custa nada. Agora, como que isso acontece? Como que essa cura acontece? Quando nós estamos ali em contato com a natureza, o que ocorre no nosso cérebro, Paula? Realmente assim, estudos científicos, né? Principalmente no período da pandemia, os nossos pesquisadores, cientistas começaram a avaliar realmente os benefícios fisiológicos, químicos, biológicos da natureza para nós. E aí a gente entende assim hoje que estar em contato com uma grama, pisar numa grama, isso interfere diretamente no nosso sistema nervoso, diretamente no nosso humor, nas nossas emoções, né? Estar próxima a uma cachoeira, só de sentir aquele frescor da cachoeira reflete biologicamente no nosso sistema nervoso também, né? Questões bioquímicas. Então, hoje existem muitos estudos que comprovam a eficácia realmente de estar em contato com a natureza. E a gente está até prescrevendo no consultório, tá, Tabata? Hoje a gente pede para que as pessoas tenham no mínimo 15 minutos de contato com a natureza, para contemplar, né, para pôr o pé numa grama e principalmente para tomar um sol, né? Muito hoje se toma de vitamina D e a gente sabe que a vitamina D vem do sol, então a gente realmente pede, principalmente os pacientes que estão com depressão, vamos fazer um tratamento, uma caminhada na natureza, num período que tenha um sol, né? Porque a gente sabe dos impactos e dos efeitos desse hábito na questão biológica, fisiológica e emocional e psicológica do paciente. Então, virou prescrição médica, virou realmente indicação, né? 15 minutinhos por dia, no mínimo, para que você realmente sinta os benefícios. Incrível. Eu ia te perguntar mesmo, porque você falou 15 minutos, mas ainda não tinha dito se era por dia, se era por semana. Então, por dia, né? Essa é a recomendação. Mas, pensando em grandes metrópoles, pessoas que são muito atarefadas, essa rotina agitada, como a gente falou, né? Hoje em dia as pessoas estão realmente menos expostas à natureza, mais à tecnologia, ficam trancadas. Tem aquelas pessoas também que trabalham de casa, né? Trabalham home office. Aí, o que a gente faz se nós não temos a opção de ir em um parque? Se um parque na nossa cidade ele fica distante, fica mais difícil o acesso, vale aquela pracinha do bairro? Sim, com certeza vale a pracinha do bairro e vale também aquela plantinha em casa, né? Vale trazer um pouquinho da natureza para dentro da nossa casa, né? Tem
vários estudos de plantas para ambientes, então tem plantas que pode num quarto, que pode na sala, que recomenda-se numa sacada, né? Então trazer um pouquinho e ter esses 15 minutinhos, por exemplo, para cuidar dessa planta, né? Para aguar, para realmente adubar. Então esse exercício que você vai tirar para cuidar da sua planta, ou realmente descer na pracinha ali do bairro, né? Ou na área verde do seu prédio, é muito válido. Né? E aí entra também aquela programação de final de semana para você pensar realmente em escapar da cidade grande, dos centros, e ir realmente para uma área onde exista mais natureza, onde exista mais essas possibilidades, né? de estar em contato com a natureza, recarregar as energias. Né? Para isso a gente tem hoje grupos que fazem trilhas, caminhadas, as pessoas estão entendendo a importância. E assim, a dificuldade que a gente tem realmente de desapegar do passado, né, a preocupação que a gente tem com o futuro, quando a gente está na natureza, quando a gente está fazendo uma trilha, por exemplo, a gente está no presente, a gente está no aqui e no agora, né, prestando atenção em cada passo, observando as árvores, os pássaros, e isso é realmente maravilhoso, tem um efeito de energizar e preparar para a semana fundamental, assim. Então, vamos rever o final de semana, vamos rever os nossos programas, as nossas viagens, né? Ao invés de ir para um shopping, por exemplo, a gente já tem a rotina muitas vezes de ter que correr para um shopping, comprar alguma coisa, resolver alguma coisa, separar um momento da semana, do mês, para fazer uma imersão à natureza e conhecer uma cidade de interior ou litorânea, mas buscar realmente estar nessa conexão consigo e com a natureza. Desligar um pouquinho da rotina, desligar um pouquinho da correria e correr para o abraço da natureza. E todos nós precisamos, né, Paula? Realmente, a sensação quando a gente está em meio à natureza, vai na praia, ouve aquele som do mar mesmo, né? Sem aqueles radinhos, sem aqueles alto-falantes ali que atrapalham a gente a se conectar com a natureza, né? Ouvir aquele som tão gostoso do mar, dos pássaros. Nossa, isso traz uma paz tão grande, né? E é hábito, né? A gente precisa realmente exercitar esse hábito, porque muitas vezes a gente está tão ligado na correria do dia a dia e tão ligado na tecnologia que eu vou à praia, estendo lá minha toalha, deito, mas pego o celular. Estou conectado, estou ouvindo uma música. Então, é um exercício realmente. Tabata, eu tenho um projeto que chama Terapia na Trilha, que foi vendo realmente essa necessidade, essa demanda e essa dificuldade que as pessoas tinham de conectar com a natureza, que eu pensei em realmente associar o processo terapêutico às vivências à natureza, para você ter uma ideia do quanto que eu estou observando no consultório a resposta dos pacientes que estão praticando realmente esse contato com a natureza, principalmente depressão e, em primeiríssimo lugar, ansiedade. Tá? As melhoras são significativas e paulatinas. É muito gostoso de ver aquela pessoa que não conseguia se desconectar, não conseguia parar de pensar no dia a dia, na correria, de repente está ali observando uma borboleta, observando o voo de um pássaro, né? Encantado com o cair d'água de uma cachoeira. Então, realmente é um exercício, é algo que a gente tem que acostumar, né? A nossa mente, o nosso olhar para algo novo, como academia, né? Quando a gente começa, tem aquela pequena resistência inicial, mas depois o corpo até pede pelo exercício, pela atividade física. E no começo é treino, no começo é experiência, né? A natureza, o contato com a natureza, ele é muito satisfatório, mas primeiro a gente tem que aprender a desligar da rotina do dia a dia. Esse está sendo o maior desafio que eu encontro hoje, dentro do que eu percebo de dificuldade de conexão, mas depois que isso acontece é mágico, é tranquilo. Aí vem a necessidade, a pessoa pede pela natureza, sente falta de estar em contato. Que maravilha, Paula. Olha, muito obrigada pela entrevista, por trazer essas recomendações para a gente, essa informação tão preciosa, né? Se a gente tirar esses 15 minutinhos, como a Paula disse aqui, para a gente se conectar, seja na pracinha, seja com as plantas que a gente tem em casa, se tiver a oportunidade de ir para a praia, ir para uma trilha, ou mesmo um parque na nossa cidade, nossa, isso vai fazer um bem enorme
pra gente. Muito obrigada, Paula. Foi um prazer muito grande falar com você e ouvir tudo isso que você trouxe pra gente. Olha, eu agradeço imensamente a oportunidade, é muito gratificante ter essa abertura hoje para a gente conseguir passar um pouquinho da importância da natureza e o quanto que isso vai realmente favorecer no aspecto psicológico, para a psicologia. Então, hoje, a abertura que a gente está recebendo, que você está me dando, por exemplo, é maravilhoso. Então, a gente agradece muito. Agradeço em meu nome e em nome de todos os colegas psicólogos também, que está tendo mais abertura para falar sobre os benefícios e trabalhar o preventivo, né, Tabata? Isso é uma coisa maravilhosa, trabalhar com prevenção para a gente ir de contra essa estatística tão triste e alta que está no nosso país. Muito obrigada pela oportunidade. Imagina, a gente que agradece. Até uma próxima, Paula. Até breve. Até. E uma entrevista especial fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia e se conecte com a natureza. Também acesse o nosso canal no YouTube para compartilhar esse vídeo com amigos e familiares. Acesse Jornalismo Hit TV. Muito obrigada. Até uma próxima. Tchau, tchau.